Sejam bem-vindos ao Clube Casa Podcast. Hoje estou super feliz de receber aqui Bruno Moraes, um grande amigo, arquiteto, que é apresentador da arquitetura corporativa, que a gente tem um orgulho de ser um dos podcasts do Clube Casa. E esse podcast é apresentado pela Ecofon Sangoban, nossa grande parceira. E hoje eu estou aqui com ele, Bruno Moraes, que apresenta esse podcast, tem muito spoiler pra gente. Bruno, obrigado. Então, esse podcast aqui, ele é super rápido. O Clube Casa Podcast é para apresentar um pouco o que tá por vir. A gente sabe que você tem uma história incrível, mas eu vou deixar essas pílulas pra você contar durante os podcasts. Mas me fala de uma forma resumida, assim. Quem é o Bruno? Qual a jornada? E, na sequência, a gente trazer um pouquinho dos spoilers dos convidados e tudo mais que tá vindo aí, que as pessoas vão ter o prazer de escutar. Legal, obrigado, Thiago, pelo convite. Bom, vou fazer uma breve história do Bruno Moraes, né? O Bruno Moraes sempre trabalhou muito com projetos, residencial, corporativo, e num dado momento eu tinha uma coisa que me incomodava muito, que eu terceirizava obras para outras pessoas, e o retorno era muito negativo, principalmente dos clientes. Nem só financeiro, expectativa mesmo de resultado de entrega. Desde prazo, financeiro, muitas coisas. E eu vi que isso era uma deficiência de mercado, o mercado de arquitetura. Muitas pessoas não gostavam, fugiam de obras, né? Então, e aí isso deu um estalo em mim. Eu falei, eu vou investir nessa área. Eu me especializei, fiz pós em gestão de obras, fui trabalhar em construtoras grandes, cuidei de obras muito grandes, com mais de 200 funcionários, e aí eu trouxe essa expertise para o escritório. Aí quando eu montei o escritório fisicamente, eu montei já com uma estrutura para a gente conseguir coordenar obras, mas de uma forma organizada. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo próprio, que é onde que a gente faz gestão de todas as nossas obras. Então tem um controle de, por exemplo, centro de custo, em tempo real, coisas que eu vi em construtoras, mas eu trouxe para uma escala menor, né? Para eu poder fazer um apartamento, fazer um escritório para alguém. Então, o escritório fisicamente, ele surgiu, né, com essa célula de a gente vender esse serviço de obras. E eu já tinha um know-how aí com projetos, né? Já fazia alguns projetos por fora, bem antes de montar meu escritório fisicamente. Cada um, né, trabalhava de casa. Mas quando eu montei fisicamente, eu montei vendendo serviço de projetos residencial, né? Que eu vendo até hoje. Perfeito. Corporativo, que é um braço muito grande lá do escritório. Cresceu muito esse braço do seu escritório. Vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. E até por conta dessa questão da execução de obras. Então, o corporativo me procura bastante por conta dessa organização. Eles querem ter um controle, e mais que tudo, eles não querem ter margem. Ele quer que o que foi combinado seja entregue num prazo, porque tem muitas variáveis aí, né, no corporativo. O corporativo é preto no branco. Então, às vezes, é até o contrário o raciocínio do residencial. No residencial, às vezes, você apresenta orçamento para o cliente, ele vai juntando, faz isso, faz aquilo. Não, corporativo eu tenho 200 mil para investir aqui, e aí? A gente faz o exercício totalmente ao contrário. Você faz a engenharia reversa, né, do budget. A gente faz o projeto, o reverso, o orçamento, tudo ao contrário. E, enfim, então a gente começou a fazer essa parte de execução de obras. A minha ideia era para atender o escritório, né? Mas eu fiquei até surpreso porque eu comecei a vender esse serviço para outros escritórios de arquitetura. Então hoje 30% das obras que eu executo são para outros escritórios de arquitetura. E aí nesse meio do caminho eu acabei caindo um pouco na parte de mídia, de comunicação. Não era o que eu imaginava, foi realmente cair de paraquedas mesmo. Eu comecei a gravar alguns vídeos para um canal do YouTube, e aí isso começou a desencadear outras coisas. Aí você virou influencer. Praticamente. Não, mas é legal que você não é um cara muito expansivo. Não. Nem um pouco. Você é um cara super ali cartesiano, gestão, processo. Mas, cara, aí quando você pega o microfone, você começa a apresentar, é muito bacana, porque realmente caiu muito bem em você nisso. Fica a dica que tá funcionando, tá? Te agradeço. Mas aí, então, você tem essa parte que você começou a se preocupar mais com gestão, com processo, e aí você começou a entender que isso era um core e era um diferencial do seu escritório. É um diferencial e continua sendo um diferencial que eu enxergo que é uma deficiência do mercado.
E aí, nesse meio tempo, que eu te falei que eu comecei a gravar esses vídeos no YouTube e tudo, foi onde que entrou a televisão, que a gente faz as transformações lá do programa da Eliana. Isso foi em 2019. Eles me acharam através de um vídeo que eu tinha gravado, dando dicas. Eu dou muitas dicas. Tem muita gente que me procura para dar dicas mais técnicas, assim. Eu falo muito de decoração, mas eu gosto também dessa parte técnica. Você gosta de resolver problema, né? Eu gosto de Não, você estava me contando sobre um preenchimento do porcelanato, que muita gente tem esse problema, tem que tirar tudo. Tipo, cara, eu jamais saberia nem por onde começar no negócio desse. Não, e eu gosto muito de bem técnico. Tanto é que eu sou colunista, escrevo toda semana para a revista técnica, a Pini, né? Então, eu tenho bastante coisas técnicas que eu acabo desenvolvendo. E aí o pessoal da televisão me procurou justamente por conta disso, porque eles tinham um problema muito sério. Era uma casa que tinha pegado fogo, tinha comprometido estrutura, tinha comprometido elétrica, tinha comprometido tudo. Tinha que ir além do projeto, né? Tinha que entender todos os problemas e soluções que precisavam ter ali, né? Exato. E aí eles tinham gostado do meu perfil por conta dos vídeos que eles tinham visto ali na internet, legal, no YouTube. E eles marcaram uma reunião comigo. E aí eles apresentaram, a gente precisa de uma pessoa assim para cuidar do quadro, você precisa cuidar da parte financeira. Quando eu expliquei a questão do aplicativo, eles ficaram malucos, né? Porque eu tenho... É verdade, as transformações a gente faz em 2-3 dias. Que doideira isso. Então é muito, muito rápido a questão da televisão. A gente tem um planejamento, sim, antes do dia lá que chega todo mundo para gravar, que demora mais ou menos de 20 a 30 dias, que é onde que eu tenho que comprar tudo. Eu tenho que comprar, sei lá, sofá, tinta, não pode faltar nada. Então, alinhar com os prestadores de serviços. Isso é mais complexo, né? Então, assim, tem que estar tudo planejado e é exatamente como a gente começou a conversa. Eu tenho tantos reais de verba de patrocinador. E eu tenho que já pensar em toda aquela solução com esse valor em mente. Perfeito. E eu não tenho depois para onde, não tem como aprovar, mas não tem. Então eu tenho que trabalhar dentro daquela realidade. E aí em 2019 eu fiz essa transformação para eles. Essa foi a única que não foi em 3 dias, porque foi literalmente uma casa que pegou fogo. E eles gostaram muito do resultado, tanto é que a Eliana foi lá no local, ela cortou uma faixa lá na rua, eles interditaram a rua. Isso nunca tinha acontecido nesse quadro. Ela sempre fez a entrega dos ambientes no palco. Então foi a primeira vez que ela fez essa entrega. Ela gostou muito. A partir daí eu tô até hoje com eles, né? Isso te trouxe uma visibilidade muito legal, né? Porque a partir disso também te trouxe algumas oportunidades Você já apresentou outros podcasts, colunista. Sim. Você trabalha muito bem essa parte de imagem, assessoria de imagem, várias outras coisas, que foi um dos pontos também que me chamou a atenção, que quando a gente falou, poxa, a gente tem que buscar uma pessoa que tenha uma visão mais 360, que seja além da arquitetura corporativa, porque você tem um nicho muito grande no seu escritório, principalmente com franquias, né? Você faz muita franquia, sim, escritórios de multinacionais, mas além de você ter um background de ter também já trabalhado antes de ser empreendedor, e ter tido alguns chefes incríveis, né? Que hoje você está até entrevistando eles, né? Sim. Então vamos entrar no podcast agora. Então, a gente começa o podcast Arquitetura Corporativa, e aí a gente já gravou alguns episódios. Exato. Qual que é o seu objetivo? Quem você está convidando? Nessa primeira temporada, são aí pouco mais de 10 episódios. O que as pessoas vão poder esperar e vão entender? E me fala alguma coisa que já te marcou, assim, que foi muito bacana nos bate-papos que já aconteceram. Tá bom. Bom, quando você me fez o convite para fazer esse podcast, a primeira ideia foi a gente não ficar preso num assunto. Perfeito. Tá? Porque às vezes as pessoas falam arquitetura corporativa, acho que vai ficar falando escritório. E a minha ideia não foi essa. Lógico, o primeiro que a gente fez foi sobre escritório, mas a gente pegou um puta de um cara legal, né? Que foi o escritório do Atié Honra, que é um dos maiores escritórios do Brasil. Eu participei dessa gravação, foi a única que eu participei. E que foi história, com o Sérgio, né? Foi com o Sérgio. Que história e que potência, né? Sim.
sensacional. Sim. E aí o que mais as pessoas vão Então, esperar? a ideia é não ficar só no escritório. Então, a gente ir pro ambiente comercial, falar também de hospitais, restaurantes, bares, casas noturnas, que são ambientes comerciais corporativos também. A gente chamou... Posso já ir falando de todo mundo? Eu acho que... vamos falar que a assim, gente entrevistou? vamos falar os 3 primeiros, já gravou mais de 3. Tá. Mas vamos falar os 3 primeiros aí, que é os que estão por vir, que eu acho que é legal para as pessoas entenderem Legal. o tamanho que tá esse podcast e quão tão legal que está. Tá. Bom, primeiro a gente já comentou aqui que foi o Sérgio, o maior escritório corporativo Brasil. Eu acredito que o Sérgio também é o maior de pegar projetos corporativos também e maior escritório de arquitetura do Brasil, porque eu acho que ele tem mais de 300 funcionários. Eu tive ontem com o Paulo e a Bruna, que faz parte do time de design e concepção deles. Tá. E ela falou 400 colaboradores, eles são o então. maior da América Latina. E são a 9ª maior construtora do Brasil. Então, assim, além de eles terem esse nicho no mercado corporativo, é o maior escritório, né, em equipe, né? Isso. Em equipe no Brasil. E, então, assim, foi uma lição. Como que eles chegaram ali, foi bem legal esse bate-papo. É incrível, só pegar um adendo que eu participei, o quanto que ele falou sobre células, né? Acho que Sim. quem assistiu o podcast vai ver o quanto que é importante. Ele tem várias empresas dentro da própria empresa, e aí é uma forma de desenvolver entre empreendedores. Então, como são vários times multidisciplinares, então a galera se vê como dona, né? Sim. Porque são vários núcleos que acontecem lá dentro, mas o podcast ele fala mais sobre isso, tá muito legal. O que eu acho que é mais rico desse podcast é exatamente isso que você comentou. Eles chegaram numa escala muito grande e como que eles conseguiram escalonar esses serviços com qualidade, sem perder qualidade. Isso. Então aí acho que a grande sacada, que é o que eu vejo muitas pessoas da nossa área, de começar a escalonar e perder qualidade, seja em projeto, seja em obra. Então ali foi um exemplo muito legal, né? Que é exatamente isso que você comentou. E aí a gente teve outras gravações já que aconteceram. Isso, aí a segunda gravação a gente chamou o Facility da Volkswagen, que é o Sérgio Carrer. É legal dar uma olhada executivo, porque ele é um cliente, né? Sim. No final. Ele é cliente do escritório, né? Porque no final é aviso, por mais que ele seja esteja falando de uma vertical da arquitetura que é muito pouco explorada, que é o facility, a manutenção. Sim. Cara, e aí, montei, e agora? Como é que eu mantenho 50 mil metros quadrados? E foi muito bacana. Eu não participei, mas eu já vi alguns cortes e ele traz de uma forma bem descontraída, um negócio bem engessado. Sim. Né? Não, e é legal, assim, para quem quer trabalhar nessa área, porque eu acho que talvez quem pelo menos está escutando esse podcast tá talvez curioso ou quer entrar, né, ou tem alguma curiosidade na área. Essa profissão é o cara que vai te contratar, entendeu? Então, busque no LinkedIn aí os facilities das empresas, porque é esse cara que vai te contratar para fazer esse serviço. Que nem o pessoal de treinamento buscando RH, né? Exato. E essa entrevista foi bem legal, porque a gente entrou em assuntos, igual você comentou, de manutenção, como que funciona o raciocínio de uma empresa quando está contratando um escritório de arquitetura. E ele deu até dicas de compras de insumos para a obra. Por exemplo, ele teve uma parte lá do podcast que ele falou, isso daqui você coloca como uma despesa. Não, isso daqui é investimento. É totalmente diferente. Por que é diferente? Né? Isso você ativa como patrimônio. Então isso você não pode vender no seu escopo de obras. Isso daqui você tem que comprar direto. Então isso Faz foi sentido. legal. Porque é toda porque como tem toda essa parte de compliance, auditoria e os balanços contábeis, então tem todo as coisas têm que ser dados os nomes certos, né? Exato. Porque é até uma forma de distribuir o resultado melhor lá dentro. Sim. E aí, o terceiro, antes de você falar o nome, eu só queria uma pergunta rápida e direta. Você se emocionou com o terceiro? O terceiro me emocionei. Que foi o... Posso falar já? Pode, lógico. Foi o escritório que eu estagiei. Isso foi em 2008. Na verdade, além de ele ser um baita de um arquiteto, ele é de uma geração ali do Rui Otaki, Oscar Niemeyer, pessoas que já foram, né? Tanto é que o Zanetti... Quantos anos ele tem hoje? Ele tem mais de 80 anos.
Certo. E muito lúcido, a entrevista foi bem legal. E assim, ele deu várias lições ali, foi legal porque eu comecei a resgatar a época que eu trabalhava lá. Lições que, tipo, hoje as pessoas perderam isso, que é você pensar numa arquitetura mais sustentável. Ele falou, ele trabalha muito com projetos de hospitais, ele falou, não põe um ar-condicionado em hospital. Como que eu faço isso? Ele explicou lá, né? Ele deu o exemplo do Lelé, que é um baita de um arquiteto que usa essas soluções. Lá fez o Hospital Sara Kubitschek lá em Brasília. E o Zanettin usa muito dessas soluções. E quando eu trabalhei lá, ele então, foi... Para quem não entendeu, quem que é o escritório, quem que é o arquiteto e qual o escritório? É o Zanettin, certo. Tá? Do escritório Zanettin Arquitetura. E ele é emblemático que um dos grandes projetos dele foi... o que eu trabalhei foi o do CEMPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras. Ele é o maior projeto sustentável da América Latina. E ele teve alguma coisa a ver com Einstein também, né? E de hospital, quase todos os hospitais de São Paulo são deles. É dele. O projeto do Einstein em São Paulo é dele. O Einstein, São Camilo, olha que São absurdo Luís. Os principais hospitais de São Paulo, né? Incrível. E ele trabalha, é engraçado, ele é um escritório, né, muito focado no tema do podcast. Então ele faz muitas escolas, ele faz hospitais. Esse centro de pesquisa da Petrobras são laboratórios, ele já fez vários laboratórios para outras empresas também. E esse centro de pesquisa foi um projeto que foi um concurso, um puta de um case, assim, ele envolveu o pessoal da USP na época, então ele conta em detalhes todas as ideias, soluções, e nessa época que eu trabalhava foi logo quando teve aquela questão da sustentabilidade aqui no Brasil, então ele foi um dos pioneiros. E ele aplica muito, bem antes dessa época, mas ele se você pegar todo o portfólio dele de projeto, ele pensa muito em questões de sustentabilidade, como que você reaproveitar o material, tanto é que o escritório, que é onde que a gente foi gravar, é num outro terreno que não era onde que eu fazia o estágio, e ele desmontou o escritório, que era do outro terreno, e montou lá. Ele aproveitou as peças. Então, ele já sempre pensou assim, meio que fora da caixinha, uma construção modular, sustentável. Então, Entendi. Foi um podcast bem rico. Esse foi muito legal. Esse daí eu me emocionei. Ele até autografou um livro lá no final. Eu não escutei, não vi lá nada, mas o pessoal que Isso é uma aula. O pessoal que acompanhou a produção voltou falando que realmente foi bem forte. Esse é uma aula de arquitetura, não é nem corporativa, serve para o residencial, serve para tudo. Ele deu uma aula de arquitetura ali. Bom, Bruno, então esse é um podcast mais rápido, é um bate-papo, na verdade, para as pessoas te conhecerem melhor, Sim. entenderem o que está por vir, a força do Bruno Moraes e o porquê você está à frente desse projeto, que eu acho que essa temporada ela só vai ser o comecinho de uma super história aí, e realmente está sendo incrível. Então, queria que você desse as considerações finais e convidasse as pessoas a te seguir e escutar a gente no Arquitetura Corporativa. Bom, queria agradecer. Teve só mais uma palestra, só para a gente não ser injusto, que foi com o Marcos Casado, que é uma certificação saudável. É que eu tinha te falado 3, eu sabia que tinha o Marcos. Bom, então eu vou falar porque eu conheço o Marcos, é super bacana. Marcos, ele tem um conceito que é a casa sustentável, casa saudável. Exato. E aí ele tem é muito legal que ele tem um monte de aparelho, a gente fala, eu não tenho amizade com ele, mas eu já tive em alguns momentos. Sim. Então você olha pra ele, é tipo, cara, tem alguma coisa muito louca acontecendo aqui. E aí nada mais é do que ele mede a saúde da casa, né? Sim. E aí, se você da quiser casa e o ambiente. No caso, a gente falou muito de escritório, né? Por exemplo, será que a água que as pessoas estão consumindo lá no escritório vai dar algum problema de saúde? Será que a tomada na frente da sua estação de trabalho está influenciando na sua saúde? O roteador do celular. Então ele explica isso, como que você ele é um maluco mede. do Wi-Fi, né? Ele é um cientista. Se fosse por ele, só existia cabo, né? Ele é um cientista. Esse podcast foi bem legal. Mas aí dá pra ver exatamente o que eu comentei no início. Como cada podcast foi um totalmente diferente foi muito do único, outro. Né? Então... Bom, não vai falar do resto agora. Tá bom. Então realmente foi muito bacana. O do Marcos, eu tava lá quando ele foi gravar, não assisti,
mas eu já tive com ele em outros momentos. E é muito interessante a forma que ele fala da vida saudável na arquitetura e a metodologia e a certificação que ele tem, né? Sim. Que isso é uma extensão que vários escritórios podem ter e dar como fosse, não um presente, mas fosse uma parte da entrega para o seu cliente. Ó, sua casa tá tendo certificado assim, Exato. acessado, né? Exato. E é um valor agregado. Você tem uma empresa saudável, né? Assim como ele já fez, Casa Riachuelo, ele assinou toda saudável. Então, você pode assinar a sua empresa, o ambiente comercial, enfim, aí ele explica lá em detalhes como que funciona isso. Bom, então perfeito. Então, considerações finais, queria que você desse aquele gás pra galera acompanhar que o lançamento do Arquitetura Corporativa tá incrível e vocês vão adorar, eu tenho certeza. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui por ter me chamado, pelo convite de poder fazer as entrevistas no podcast. Todas as entrevistas eu gostei muito, eu acho que todo mundo que for assistir vai gostar, vai se identificar, vai agregar muito, principalmente quem tiver querendo entrar nessa área, que é uma área muito específica. Eu vejo que são poucas pessoas que vão atrás dessa área. Eu acho que esse podcast vai ser uma aula assim, para você conseguir fazer um passo a passo. Então, espero que todos gostem. Vão ter outras entrevistas bem legais e a temática é exatamente essa, a gente tentar fazer cada um com um tema diferente para ficar uma coisa, né, não ficar cansativo, ficar uma coisa bem gostosa, tá? Bom, agradecer. Quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, o Instagram é @Bruno Moraes Arquitetura, estúdio com S. Beleza? Valeu, Bruno. Obrigado. Pessoal, então, mais um podcast do Clube Casa Design, hoje com Bruno Moraes, ele que é apresentador e host da Arquitetura Corporativa, um dos podcasts que a gente tem um super orgulho e prazer de ter essa parceria. Então, fica aqui o convite para vocês assistirem. Então, valeu!